quando a China chegou. Sejamos abençoados pelos orixás do dia de hoje, né? Os royais Xangô. Eu sou Gersonice Equedicinha Azevedo Brandão, Equede do Ileaxé e Anassuocá, filha de Xangô e Equede de Oxóssi. Nasci aqui nesse terreiro, na Praça de Oxum, na casa de minha tia Celina de Ogum, que era do barco da minha mãe, 17 de dezembro de 1945, filha de vovó Conceição de Nanã e Germano Azevedo Brandão. Meu nome é Jussiane de Jesus Barbosa, tenho 39 anos, tenho 2 filhas, sou negra, afrodescendente, candomblessista. Eu sou Equede, confirmada há 13 anos. Moro no bairro do Curuzu, um bairro negro, afro, costura shorts, tanto feminino, masculino e roupa de candomblé. Mas a minha paixão é roupas de candomblé. Meu nome é Antéia Xavier, eu tenho 33 anos, sou carioca, cria do subúrbio do Rio de Janeiro, moro em Salvador. Sou uma mulher preta, pansexual, estou usando uma camisa vermelha, pulseiras, uma saia vermelha, tenho cabelo crespo curto e estou usando brincos, colares e um batom vermelho. Eu sou Margarida Guimarães, eu sou uma orixá do Ilhaxé Xinká, tenho 26 anos. Sou nascida aqui de Salvador mesmo, sou soteropolitana, sou nascida, criada e vivo toda a minha vida aqui no Gelório da Federação. Meu nome é Cauê Mineiro, tenho 23 anos, sou nascido e residente de Salvador, Bahia. Sou homem trans, preto, de comunidade, faço parte da religião de matriz africana Candomblé. Sou engomador de roupa, sou artista, sou cientista político, sou várias coisas, mas atualmente o que eu estou sendo, atuando, é sendo engomador de roupa de candomblé. Bota a mão aqui. Bota na vacita. Bota na vacita. Ah, em cima da de mamãe. Bota na vacita. Bota na vacita. Igual minha prova. Você devendo estar lá, vai menino, vai estudar do lado de cá. Em relação com a roupa de axé, começou quando eu tinha 11 anos de idade, quando foi a idade que eu entrei no candomblé. Eu ficava assim, encantada, vendo aquelas senhoras costurando roupa de candomblé. Eu falava, meu Deus, que dia eu vou aprender a costurar roupa. E esses anos foram se passando. No momento de minha iniciação, minha confirmação no terreiro de candomblé, a pessoa que costurava, que era a Dona Rosa, uma pessoa de idade, ficou doente e não tinha quem costurasse. E nesse ano ia ter um barco. E já estava recolhido, só estava esperando as roupas. E aí minha mãe pequena falou, não, você vai sentar, vai costurar. Eu falei, como é que eu vou costurar? Se eu nunca costurei nada em minha vida lá, você sabe costurar. E aí então, como desafio para mim, é uma meta e eu realizo, porque eu gosto de ser desafiada. Eu sentei na máquina, costurei aquele enxoval para dizer, então, daquele tempo para cá, eu não parei mais de costurar. No início era um hobby. Hoje eu faço com amor, faço com dedicação, faço com entusiasmo. Não tem essa pessoa, esse orixá que recebeu minha roupa, que não sinta a minha energia. Uma estratégia de conseguir me manter no mundo, né? Eu acho que
Exu, ele dá uma válvula de escape pra gente, né? Principalmente nós pessoas de terreiro, pra gente ter a nossa própria autonomia, né? A engomaria veio como essa válvula de escape, de ter a minha própria autonomia e dentro do terreiro mesmo eu aprendi a exercer e é o que me mantém, né, hoje em dia. O que faz o que bota a comida na minha mesa. Olha, dentro do terreiro, as crianças sempre aprendem alguma coisa, né? Principalmente para quem nasceu dentro do terreiro. E minha mãe é uma pessoa que ela sempre costurou, porque as pessoas no axé, principalmente as lideranças, acham que roupa de axé tem que ser feita dentro do axé, né? Então minha mãe costurava muito e na mão, não só fazia roupa como adereço e tudo, que até hoje os adereços dos iniciantes são feitos dentro do terreiro. E a gente vai aprendendo, né? E eu fui suspensa muito cedo para a EQED, aos 7 anos. Então já comecei a cuidado, menina, deixa, vem cá, senta aqui um pouquinho, aprenda isso, faça isso, né? Cata o feijão e vem aprender a costurar, né? Porque também era esse hábito, né, das meninas aprenderem a bordar, costurar, fazer roupa e sapato de lã. Os meninos tinham outras atividades. Dentro do terreiro todo mundo tem atividade. Mas eu nunca fui muito de pensar em costurar, não. Eu gostava muito de cozinhar, fazer cabidela, né? Porque é assim que se ensina a criança. Eu costumo dizer que a educação do terreiro é diferenciada, porque a gente vai aprendendo sem muito sacrifício. Mas eu costurava alguma coisa, mas não gostava muito, não. Mas quando minha mãe faleceu, eu procurei uma forma de homenageá-la, né? E esse era o sonho dela, era costurar dentro do terreiro. Ver o Iaô sair com a roupa feita por ela, né? E tudo costurado na mão. Aí eu falei com meus filhos, conversei com meus filhos e pensamos em fazer um espaço dedicado a ela. Assim surge o Espaço Cultural Vovó Conceição, né? Era um sonho dela que eu realizei. E aí eu comecei a pensar em fazer essa coisa da costura. Eu sou criança de candomblé, né? Eu nasci no candomblé, eu vivi candomblé. O candomblé foi o que me deu regra e compasso para eu ser tudo que eu sou hoje. Tudo que eu tenho hoje foi através do candomblé. Eu me iniciei assim, nova, não me lembro agora a idade certa, mas eu me iniciei nova no terreiro familiar, que é um terreiro onde minha avó era Ialorixá e hoje a atual Ialorixá é minha prima. E me iniciando lá no terreiro a gente tem, minha avó tinha, na verdade, essa questão de não sair dali sem saber fazer nada. Então, uma pessoa que não soubesse cozinhar ia aprender a cozinhar. Uma pessoa que não soubesse bordar ia bordar, quem quisesse pintar ia pintar. Você ia fazer tudo aquilo que pudesse te suprir em algum momento, que pudesse te ajudar na sua vida, né? A gente aprendia a lavar roupa ou aquarar roupa e tudo mais, e eu tinha essa curiosidade e vontade de costurar. E eu comecei a costurar ali, né? A minha mãe pequena, que é a Ialorixá Neuza de Xangô da Casa Branca, me deu, no período que ela estava lá costurando, eu ficava muito próximo dela e ela me deu todo o molde de um camisu, que é uma das peças mais complicadas de confeccionar para quem costura roupa de candomblé. E ela me deu o molde, ela foi me ensinando as coisas. E aí depois, quando eu já podia mesmo costurar, eu comecei a costurar e eu comecei pelo camisu, né? Que é a peça mais complicada, mas eu queria começar por ela, porque eu queria ter um camisu que eu fizesse. Então eu comecei aí, a costura começou comigo no meu renascimento, né? Eu vivo com mulheres que usavam roupas incríveis e hoje eu confecciono essas roupas incríveis para essas mulheres incríveis. Eu sou graduada em design de moda, sou figurinista, pensadora de narrativas vestíveis, conservadora têxtil também, e estou finalizando uma graduação em museologia, né? Além de pesquisar o vestir, eu pesquiso as narrativas que esse vestir contém a partir de mulheres negras, né? A partir de sacerdotisas negras, de religiões de matriz africana e as interseccionalidades que esse vestir pode ter com a teatralidade, né? Então, folguedos, teatro, performance, essa conexão, né? Esse encruzilhamento entre o vestir cênico e o vestir sacerdotal dessas mulheres
e os desenvolvimentos que a gente pode ter enquanto ferramenta de narrativa positiva e de representatividade positiva para mulheres pretas, principalmente. Exu, ele dá autonomia para nós, pessoas de comunidade de terreiro, pretas, né, para poder coexistir no mundo. Então, para além da minha atividade econômica, que é o que me sustenta hoje em dia, é a minha ligação, né, acho que é o abraço de Exu comigo, né. Eu acho que ele me deu as armas para poder cumprir minha missão aqui e também talvez não passar por dificuldades, sendo que eu sou uma pessoa que o cultua, né? Então acho que essa é a minha importância. Para mim, além da minha atividade econômica, acho que a importância da roupa é saber que eu sou guardado e tem alguém zelando por mim que não vai me deixar, sei lá, o mínimo que seja passar fome, vamos dizer assim, né? Partindo da minha iniciação, né, do meu renascimento, e eu costuro desde lá, né, para mim a costura de candomblé, eu falo que a costura de candomblé porque é o nicho que eu trabalho, é que me deu tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consigo fazer, se eu consigo me mobilizar, se eu consigo me movimentar, seja para que lado for, é através da costura. Foi a costura que me deu a independência, para eu conseguir sair de casa, para eu conseguir me manter. Tudo que você consegue ver hoje no meu espaço foi através da costura, né? Minha televisão, a minha máquina, a minha máquina de lavar roupa, tudo que eu tenho, do mínimo que seja, ou da coisa mais exorbitante que eu consegui comprar, foi através da costura. A costura fez quem eu sou hoje. A costura me movimenta para qualquer lugar que eu vou. Então, a costura é tudo para mim. Costurar para candomblé, né? Porque o candomblé, o orixá me sustenta e a costura me faz conhecer pessoas, estar na vida de pessoas e realizar sonhos, né? Realizo sonhos de pessoas. As pessoas sonham com o momento da sua iniciação, as pessoas sonham com o período das suas obrigações e eu faço aquele sonho acontecer junto com elas. Então a costura para mim, ela me sustenta, ela faz tudo. Eu sou filha de uma Ekede de Oxóssi, né? Então, para além de... A primeira vez que a roupa de axé me impressionou foi quando eu vi o pano da costa descer do ombro da minha mãe e seguir para o peito e ela se transformar numa outra coisa, né? Ela era uma mulher comum que me alimentava, que estava ali no meu dia a dia, não só ela como as irmãs de santo dela, mas em determinadas ocasiões aquele pano da costa se movimentava e ela se transformava numa deusa, se transformava numa autoridade, e essas mulheres que estavam no meu cotidiano se transformavam nessas figuras míticas, né? Para mim, míticas e místicas. E essa relação com o traje de axé, o axó, ele nasce daí, dessa criança que vê essa vestimenta como uma coisa mágica para essas mulheres. E aí, desde então, a vida segue, né? E os caminhos da vida só Exu sabe. E eu vou trilhando essa caminhada a partir da pesquisa, né? Primeiro com o figurino, primeiro a partir de mulheres negras que são performances, né? Então, Josephine Baker e outras mulheres dos anos 20, teatro de revista e esse figurino que contempla a sociedade. E aí depois eu passo desse figurino da sociedade para o traje ritualístico, né? Então, pensando como que esse traje ritualístico acrescenta para nós enquanto possibilidade positiva de vida, né? E antes de conhecer Patrícia Hill Collins e o trabalho dela de imagem de controle, eu não sabia o que acontecia, né? Eu sabia que as mulheres negras eram destinadas àquele espaço, de ou a cuidadora, ou a mãe de santo, ou a mulata assanhada, coisas assim, né? Essas imagens de estereótipo que a gente tem na nossa mídia, na televisão, enfim. E eu queria outras possibilidades. Então, a roupa de axé me deu essa possibilidade, né? De pensar a existência a partir de positividades que a gente não tem no cotidiano. A importância de roupa de axé para mim é assim, fundamental por vários quesitos. Primeiro, que é uma roupa que eu vou confeccionar que eu mesma vou usar e meus reis, minhas rainhas, meus antepassados vão usar quando vêm em terra. Então, assim,
para mim a importância é de suma importância. Eu acredito muito que eu sou costureira do orixá, que eu sou a ferramenta do orixá. Porque quando eu pego uma roupa, eu posso nunca ter feito. Se a pessoa dizer, a roupa do meu orixá é assim, 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 assim. Porque cada casa é uma casa, né? Tem um costume diferente. Então, quando eu pego uma encomenda, eu sempre pergunto, sua casa é como? E eu faço exatamente, depois vem um recado, minha mãe gostou e disse que só é pra fazer roupa com você, viu? Então, assim, eu fico muito feliz, muito encantado pelos nossos antepassados, nossos ancestrais e os orixás, pela comunhão que eles têm comigo, que eu antes pensava que só era eu que tinha essa comunhão. E eu vejo hoje essa troca, que é uma troca de energia, é uma troca de serviço. Eu me sinto, assim, muito amparada e lisonjeada por costurar para os nossos orixás. É o que eu disse, a roupa de axé, ela tem que ser feita dentro do axé, ou se não for dentro do axé, mas pelas pessoas de axé, porque a gente tem um compromisso com essa roupa. Essa roupa não pode ser feita em qualquer lugar, por qualquer pessoa, porque ela tem que ter um mínimo de energização. E quando ela chega, mesmo sendo feita por uma pessoa de axé, ela não pode chegar na hora, chegar da rua, ser vestida, ela tem que descansar, ela também tem, porque tudo tem um prazo, uma validade para se usar dentro do terreiro, né? E a roupa de axé, ela tem um significado importante porque a gente cultua a ancestralidade. E a gente não veste essa roupa simplesmente por vestir, por isso que eu disse que roupa de axé não é moda. A roupa de axé é tradicional, é uma roupa ancestral e ela tem um padrão, ela não pode ser mudada. Na hora que você muda o camisul, você bota a gola aqui, ou você faz um camisul sem esse tampão que tem aqui embaixo, ele deixa de ser um camisul tradicional, né? Então, a roupa de axé é essa, o significado da roupa de axé é comprometimento com a sua ancestralidade. Porque a gente usa o que os nossos ancestrais usaram, a gente canta o que os nossos ancestrais cantaram, a gente dança o que os nossos ancestrais dançaram, a gente não pode mudar, é mesmo que você fazer uma tradução de uma música. Né? A roupa de axé fica a mesma coisa, se você muda o desenho da roupa, o design da roupa, ela deixa de ser uma roupa ancestral, ela passa a ser uma roupa de moda. E a nossa roupa é diferenciada, a nossa roupa é ancestral. Respirar. Minha memória, por minha avó ter falecido, isso mexe muito comigo, porque tudo passa por ela, né? Já era minha avó, depois virou minha orixá, e eu lembro de minha avó lavar as peças para costurar. E mesmo eu já costurando, mesmo eu já trabalhando com costura, mesmo eu já sendo a dona da Baioma da África, minha avó ainda alinhavava para que eu costurasse. Fosse um ojá, fosse um pão da costa. Eu me lembro que um pouco depois da minha iniciação, em torno de maio, ia entrar um Iaô de Oxóssi. E ali, como ela viu que eu estava muito empenhada, eu estava costurando tudo, todos os dias, muito empenhada, ela alinhavou vários ojás, que seria da saída desse Iaô. E foi muito importante para mim, porque hoje, no momento, eu só estava costurando aquele pano que ela alinhavou. Hoje, eu fiz parte daquele renascimento logo depois do meu. Né, eu confeccionei uma peça para que o Oxóssi usasse. Então, para mim, hoje eu tenho um outro significado, hoje eu tenho um outro entendimento através disso. Então, minha memória mais surreal disso é cortar os panos dela, é ver ela alinhavar e eu costurar em cima do que ela costurou. Tanto que eu tenho pano da costa que não tá aqui, mas ainda assim tá com o alinhavo que ela fez, para ela mesmo me presentear. Então, é minha memória assim mais emotiva, mais gostosa da costura que eu tenho. Eu tenho várias. São tantas. Eu acho que de ver minha mãe fazendo roupas para outras pessoas, roupa de santo. Quando eu costurei a primeira roupa para o Xuguian, que foi o santo que minha mãe me levou para ir para a festa dele. E é o santo que é o meu ancestral, é o ancestral da minha família. Então é o meu caminho, é a minha luz e a minha verdade. E eu ficar sentada até esquecer do mundo, olhando ele dançar e eu dizendo, fui eu quem fiz. Né? Essa roupa, por exemplo, de minha mãe, que foi dos 50 anos,
quando ela fez 50 anos de iniciada, que ela confirmou meu filho caçula, que é o Gandhi Naná. Então é uma roupa que eu guardo assim, né? Uso de vez em quando no santo dela dentro do quarto. Mas eu uso também quando eu quero aparecer em algum lugar protegida, né? Pela minha ancestralidade. Era um bantê com a saia, eu transformei o bantê numa bata para poder usar o conjunto. E a afetividade é essa, são várias roupas que a gente tem afetividade. A gente costurar uma roupa e ver um orixá dançando com a roupa, ou mesmo uma pessoa dançando, né, no barracão dançando. Uma roupa de ração que você faz, você vê uma pessoa se indiciar com a roupa que você fez, né, porque aquela roupa vai ter uma energia diferenciada, né? É o nascimento de uma pessoa dentro do axé. Então a gente guarda essas coisas como relíquia. Tá fazendo o que aqui, minha avó? Eu tô costurando aqui a costura, ó. 2 altos pra poder almoçar e já vou concluir daqui a pouco. Tudo ao vivo, cozinhando, costurando pra gente já usar. Quem sabe faz ao vivo. Eu sou mãe de Oxum, sou Ekédia de Oxum e sou confirmada para Oxum. É que eu sempre vi as roupas lindas, maravilhosas. E eu dizia assim, meu Deus, que dia eu vou aprender a costurar para poder fazer uma roupa para Oxum. E eu ficava todo dia me perguntando. Eu nem tinha costurado nunca nada de uma máquina. O máximo que eu fazia era costurar na mão roupa de boneca. E aí um dia o Oxum falou comigo, mãe, eu quero uma roupa. Eu falei, tá bom, vou fazer, mas eu quero que você faça. E aí eu não sei fazer não, porque eu já costurava nesse período, nessa época, e eu achava que eu não estava apta, e eu não tinha capacidade de costurar roupa de Oxum. E ela me mostrou, me provou que eu era apta, não só costurar roupa para ela, como qualquer outro orixá, qualquer voodoo, qualquer 15 que quisesse. Então eu peguei, fiquei nervosa para cortar o tecido. Meu Deus, eu vou botar um tecido desse tão caro a perder. Como é que vai ser? E aí eu fui me acalmando, botei o tecido no chão e cortei, costurei. Quando eu entreguei a roupa a Oxum, ao orixá, ela tá vendo, a roupa ficou linda, ficou perfeita. Então assim, depois desse dia, não tem ninguém que me pare. Tudo que eu quero fazer na costura, eu faço, porque minha filha me mostrou que eu sou apta a costurar para ela ou qualquer outro orixá. Eu tive que aceitar que esse era o meu trabalho, porque eu acho que é assim, né, que funciona. A gente não sabe o que está predestinado pra gente, mas com o tempo a gente vai indo naturalmente, né? E esse era um caminho que eu tava meio que me distanciando, não queria ir. E aí, preocupado com a iniciação, preocupado por não ter dinheiro para poder me iniciar, né? E aí foi quando o jogo disse que esse era o meu caminho, que eu ia ter muita roupa para engomar ainda, ia ter meu dinheiro, ia ter minhas coisas, e graças a Exu é o que hoje eu consegui conquistar, tipo, morar sozinho, conseguir comprar minhas coisinhas. Então acho que essa é a minha memória afetiva, né? Tá conseguindo conquistar as coisas a partir disso, de que era uma coisa que eu não estava tendo compreensão antes, né? Que era do meu caminho. Então acho que a minha memória mais afetiva é essa. Eu era essa criança, todas as minhas memórias são de criança ou de agora, né, da fase de pesquisadora. Mas acho que a mais afetiva é eu entrar no guarda-roupa da minha mãe e observar as poeiras saírem pela fresta da luz, né? Então, além das roupas dela de civil, tinham as roupas de axé também, né? Então, eu lembro de ver essas roupas e de ir para o terreiro da minha mãe e perguntar por que eu não podia usar essas roupas, né? Então a Iked da casa, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi depois de dançar e de entrar na fonte de Oxum sem autorização. Eu aprendi que a gente podia botar roupas específicas quando a gente estava no terreiro. E aí uma vez eu cheguei lá e perguntei, como é o nome dessa roupa que você usa? Que era a roupa de ração. E aí ela me respondeu, essa é a roupa de ração e tal, a gente usa quando a gente está no terreiro. Eu lembro de ficar com o olhinho brilhando, pensando quando eu ia poder ter uma roupa de ração só pra mim, pra eu poder sujar e correr e rolar na terra e entrar na fonte de Oxum novamente com aquela roupa. Acho que foi essa a primeira lembrança, assim.
sim ser considerado patrimônio cultural brasileiro, né? Afro-brasileiro, né? Porque tem muita coisa envolvida dentro do axó, né? Dentro da roupa. Não é só uma vestimenta, existe uma economia, existem pessoas que se sustentam através disso, existem várias outras atividades, né, dentro do axó. A pessoa que costura, a pessoa que... E tudo é uma forma de arte também, né, eu acho. Né? Porque o costurar, o engomar, a Zequetes prepara também o santo para vestir. E existe muita riqueza dentro disso e uma cultura por trás de todos esses afazeres também que deve ser levada em consideração, que deve ser visto de uma outra forma, não com a simplicidade, mas com a riqueza, né? Com a realeza que nós temos, que nós somos. Então eu acho que sim deveria ser considerado, mostrado patrimônio, né? Cultural. Existe a narrativa contida naquele vestir, né? Os povos pretos se vestem desde a África, né, desde antes do sequestro. E esse vestir não é só o fato de adornar o corpo, ou o fato de cobrir as vergonhas cristãs que são colocadas pra gente, ou o fato de se abrigar da temperatura. Esse vestir, ele serve para forma e função social, né? Então, você se veste para você denominar quem você é na sociedade, quem você é para o seu sagrado, quem você é para os seus irmãos e para as futuras gerações. Então, o nosso vestir, para além de ser a memória viva do que nós fazíamos no século XVI, no século XVII, e nesses séculos já passados era considerado crime, né? Então, a partir das cartas régias do século XVI, XVII, mulheres negras eram proibidas de usar seda, de usar renda, de usar joias, e ainda assim, as negras de ganho, que eram as mulheres negras escravizadas, que vendiam seus quitutes nas ruas, e tinham a partir daí uma forma também de conseguir a sua libertação, elas se vestiam desse jeito ainda que sendo crime, né? Ainda que sendo proibido pela lei, ainda que possivelmente pagando uma fiança, pagando uma multa, elas se vestiam dessa forma não apenas para elas, mas para demonstrar que os costumes do nosso povo estão vivos desde aquele momento. Pode ver roupas de candomblé em vários nichos, né? Hoje, na moda, mesmo como batas, essas batas que a gente usa no dia a dia, que faz parte da Negrife, faz parte de algumas marcas já conhecidas, são inspiradas em roupas de candomblé. Eu posso ver baianas de candomblé vestidas de roupas de candomblé, né? Eu consigo ver as peças de candomblé em diversos nichos que não sejam dentro do candomblé. Eu consigo ver até em referências de pessoas que não exaltam o candomblé, mas usam daquilo, que isso é o que mais acontece. Então o candomblé, para mim, ele é referência, e a roupa de candomblé já deveria ser referência, deveria ser lembrado, né? Que você começou, você faz essa bata é mais folgada, ela vende na C&A, mas essa bata é referência da bata de candomblé, né? Que a gente usa no dia a dia no terreiro. As saias mais rodadas, como tem hoje saias longas que são mais rodadas e que a parte de baixo da saia são prinçadas, é referências de saias de candomblé, né? Então são várias... A gente tem vários tópicos que são referências. Tem camisas hoje que são referências de camisu, né? A forma, o corte, o detalhe nessa parte superior são referências de camisu e que qualquer pessoa usa, né? Às vezes elas usam, mas não sabem nem que elas estão usando algo com essa referência. Então o candomblé, para mim, a roupa de candomblé ela já deveria ser reconhecida como referência. É por isso que eu estou escrevendo um livro, Axó Orixá no Corpo Também Se Lê, porque a gente tem um compromisso com essa roupa. Essa roupa não pode mudar as medidas, essa roupa não pode ser do jeito que eu gostei assim, acho que assim fica mais bonito. Não pode ser assim. Nós temos um padrão de Exu ao Oxalá, numa roupa que não pode ser mudada. Você tem que ver o que o orixá pede para vestir. Nem todo orixá gosta de gripe, de seda, de tecido estrangeiro. A maioria dos orixás gostam do murim. O murim é a roupa que a gente nasce, renasce e que a gente morre. É a roupa branca. E é murim. Então a gente precisa respeitar o murim. O vestir ritual, o vestir das populações negras, né, das culturas negras, e ainda mais esse vestir sacerdotal, vestir sagrado, tanto das sacerdotisas quanto do santo, da entidade, né? São fazeres que, para além do segredo, que
deve ser perpetuado e a roupa não é só a roupa, né? Tem o porquê de cada coisa, de cada signo, de cada informação ali contida. A gente sabe que, para além disso, existe o fazer político. Então, quando a gente fala a roupa deve ser considerada um patrimônio, já é um patrimônio. O Estado pode não reconhecer, né? Pode não ter as vias de fato de um documento ou de um papel, mas para nós que vivemos, para as pessoas que estão dentro do Ilê todos os dias, recebendo essa informação das mais velhas, vendo que aquela roupa já salvou vidas, já multiplicou famílias, já perpetuou histórias, aquilo sim é um patrimônio cultural. Não só brasileiro, mas afrodiaspórico, né? Porque é uma realidade não só do Brasil, mas de todas as diásporas, né? Cuba, Haiti, Nova Orleans, Estados Unidos, enfim, todas as diásporas têm as suas representações distíveis do que é a experiência do sequestro, né? A gente tem esse não lugar de não estar nem lá em África, nem aqui no Ocidente, né? Esse Ocidente mal diagramado, como diz o professor Azingeri, mas a gente sabe que a nossa experiência é válida e a nossa experiência precisa ter aspectos, nossa experiência precisa ser falada, a nossa experiência tem validações que nós mesmos damos, né? Mesmo que o Estado proíba, mesmo que o Estado coíba, mesmo que o Estado nos mate, o nosso vestir existe, a nossa cultura existe e ela vai continuar enquanto um de nós existir. É um patrimônio, até porque você não acha uma roupa de axé em qualquer esquina, em qualquer lugar. Você acha uma roupa costurada. Agora, uma roupa de axé, quem é do axé vai entender o que eu estou falando, não discriminando outras religiões de matriz africana, que são várias, inúmeras. Mas a roupa de candomblé deveria, porque um balão que tem em um camisul tem um significado, um peso tem um significado, uma gola tem um significado, uma fralda tem um significado, um peso numa saia de candomblé tem um significado. Então, assim, é um patrimônio. Por mais que não seja reconhecido lá fora, é um patrimônio. Não só é uma roupa. Tudo tem um porquê. Segunda-feira recebi avisos em forma de oriqui. Tá de boca aberta com 4 búzios e o meu mensageiro me faz feliz. Um segundo bastou pra mim. Um segundo, Exu é o rei de mim. E no mundo boto perna na estrada, ó, não te saúdo. Me tirou da encruzilhada, me deu um caminho de luz, me deu um caminho que é meu. Em fração de segundo, o inimigo me devolveu o que é meu. O Exu permaneceu aqui pra mim, em mim. Ó Daraú, ó Daraú, aqui pra mim, em mim. Ó Daraú, moço lindo, vem me encontrar e contar histórias. Com o povo da rua me ensina que agora eu vou girar por cima. Vocês me perguntaram sobre uma memória afetiva que eu tenho, né? Eu lembrei que ano passado eu recebi umas roupas, uns ojais de Ogum para engomar, né? Da Casa Branca, que é uma festa que todo ano tem lá. E aí eu já me senti já honrado, né? Por estar engomando a roupa de Ogum, que é um orixá que está comigo, que abre os meus caminhos, né? Que ele que me chama na chincha e diz que o que é que eu tenho que fazer. E aí eu engomei, acho que uns 100 ojás por aí, e só entreguei e fui embora, acabei viajando. E aí quando eu voltei eu esperei por um agradecimento de minha avó, né? Porque minha avó é uma pessoa que eu tenho que ter a validade dela para poder fazer as coisas na vida também, né? Uma pessoa que eu considero muito a fala, a opinião. E aí ela me disse que o Ogum estava muito satisfeito com o meu trabalho, não só o Ogum, mas como outros orixás também que tinham chegado lá, tomado um vinho. E aquilo ali para mim foi o aval que eu precisava da aceitação, né? Então acho que essa é
uma memória afetiva que me deixa feliz e saber que estou trabalhando com o orixá e fazendo certo, que eles estão se sentindo satisfeitos com isso. São tantos casos que eu me lembrar agora. Eu tenho muitas roupas da minha mãe que eu estou guardando para minha neta, né? Que minha neta também é de Nanã. Então, o que eu ainda não consegui transformar e que eu não botei no quarto do santo, eu estou reformando, porque minha neta até fisicamente se parece um pouco com a minha mãe. Estou reformando para ela usar quando ela se iniciar. Ela está com 20. Mas ela já é iniciada. Ela vai fazer só a obrigação, porque sabe criança como é, né? Tem que dar o tempo dela para ela saber o que é que ela... Quando ela se iniciou, ela estava com 3 anos. Então ela não tem noção do que foi que ela passou. E agora ela vai ter. E vai ter que segurar esse peso que é a nossa ancestralidade e ter esse compromisso, né? Com a roupa da avó dela. E que é dela agora, do santo dela. Então eu acho que isso é uma história que ela tem que guardar, né, até para passar para os filhos dele. E a outra é quando meu filho foi iniciado, que meu filho foi iniciado com 10 anos, quando minha mãe fez 50 anos de santo, e que essa roupa foi feita com muito carinho. As pessoas da comunidade, foi dada de presente da comunidade para ela, pelos 50 anos, e todo mundo trabalhando para esse dia do Urubagê, ela sair com a roupa feita pela comunidade. Eu me recordo de costurar, tá nessa questão de a costura e começar pelo camisu, e minha avó me deu um tecido muito baratinho, muito simples. Só que eu não queria um tecido simples, eu achei que aquilo ali estava muito pouco, era um camisu. E ela não queria me dar alguma coisa, você vai estragar o tecido, você tem que começar por esse. Eu estava sentada, tinha a toalha de mesa, eu recortei a toalha de mesa no lugar que eu estava sentada e botei vários detalhes. Eu fiz um detalhe aqui, eu fiz um detalhe aqui, vários detalhes, ficou muito gracioso. Ele não tá aqui, mas eu vou providenciar até trazer ele pra cá. Ficou muito gracioso, mas depois que ela descobriu que eu tinha brocado a toalha de mesa dela, de renda, e aí não foi muito bom aquele período pra mim. Eu fiquei um tempo sem costurar, porque eu não podia, já que eu estragava as coisas. Entendeu? Era nova, gente, era nova, é bom levar. Uma vez eu passei selecionada num laboratório criativo e eu não me enxergava como artista, né? Eu achava que o que eu fazia era só pesquisa, né? Que meu hiperfoco é a linguagem da moda, do vestir, mas tudo bem. Não sou nada mais do que isso, além de uma pessoa que tem um hiperfoco nesse assunto. E aí eu passei nesse laboratório criativo, né? Da IBECO, que é um coletivo de pessoas negras que pensa arte, moda, né? Com Taon Carvalha e Camila Nucci, mais um sem número de pessoas que construíram esse projeto. E eu me vi obrigada a construir uma peça, né? Eu costuro também, né? E também desenho, como eu disse antes, sou designer de moda, mas nunca achei que e também sou figurinista, né? Mas nunca achei que eu pudesse ser esse corpo vestido de narrativa, né? E aí, nesse laboratório, eu construí uma peça que representava o que eu, enquanto devota de Ami, enquanto devota dessas mais velhas, poderia usar como recurso de narração, né? O que uma sacerdotisa de entidades que são consideradas feiticeiras usariam nesse tempo contemporâneo, nesse tempo que a gente vive. E eu construí uma peça, e não é uma peça de axé, mas é uma peça com axé. Não é uma peça ritual, mas é uma peça que foi ritualizada para mim, né? Então, eu me vi enquanto artista a partir desse lugar, de pesquisar as roupas, identificar esses símbolos, entender o que eu poderia usar enquanto elemento narrativo, enquanto figurinista mesmo, né? Pensando aquele lugar, aquele objeto vestível enquanto lugar de contação de histórias, né? E foi uma situação que me marcou muito e que eu sou muito grata por ter vivido. Eu tinha um irmão de santo que tinha uma pessoa que costurava roupa para ele. E essa pessoa foi embora daqui do Brasil. Ele, como é que eu vou fazer?
Meu pai não gosta que ninguém costure roupa pra ele, que não sei o que, eu quero. E aí ele me ligava todo dia pra falar a mesma coisa. E eu quieta. E ele sabia que eu costurava roupa. Mas eu não podia me prontificar, até porque ele já tinha um ritmo e o orixá dele já tinha um ritmo. Então, eu acho que quando a gente sela uma coisa, é difícil se intrometer. Se ele me procurasse, eu atendia ele. Mas ele não me procurou. E aí, vai e volta, candomblé, e ele sempre com a mesma roupa. Teve um dia que chegou um recado na minha casa. Meu pai disse que quer falar com você. Eu, Meu pai disse que quer falar com você. Vou lá. Aí vai eu pra festa, lá na casa dele, e aí o orixá toma um rum, depois do rum, mandou ele lá no quartinho que o orixá queria falar comigo. Quando eu cheguei lá, Oxóssi falou comigo. Da mãe, oi, meu pai, tomei a bênção, porque eu sou mãe, mas também eu sou filha, e perante o orixá eu sou pequena. Ele, você pode costurar meu axó? Então, eu tava acreditando. Você pode costurar meu axó? Você tem certeza? Ele, eu tenho. Você vai fazer direitinho do jeito que eu gosto. Eu falei, que eu tava com medo, que é um orixá velho, um orixá antigo. E esses orixás antigos têm costumes e têm tradição que é difícil uma pessoa nova como eu, recém costurando, né? Que eu não vou dizer que eu costuro muito tempo, é muito pouco tempo. E aí eu fiz assim, né? Mas toda desconfiada. Eu costuro. Ele, quando meu filho acordar, vai sair do tecido, que ele já tem um tecido. Quando o filho dele acordou, eu peguei o tecido, trouxe para casa, não demorou muitos dias. Com 5 dias eu já tinha costurado. Na verdade, no outro dia a roupa já estava pronta. Porque eu fiquei muito nervosa de costurar a roupa. Eu falei, meu Deus, eu não vou saber costurar essa roupa do orixá. Peguei todos os detalhes com o filho, como é que faz, como é que não faz, como é que gosta, como é que não gosta, é mais aberto, mais fechado. E eu fiz a roupa de Oxóssi. Com 14 dias, teve festa de Oxóssi na casa dele. Oxóssi da casa, e Oxóssi ia tomar rum. É a roupa do rum de Oxóssi, que eu pensava que era para fazer para guardar, era a roupa que eu fiz. E eu me tremia. Meu irmão, venha buscar a roupa já tá pronta. Ele, minha irmã, você vai pra festa? Eu tava muito nervosa. Eu disse ele que eu não ia. Mas foi impossível não ir pra aquela festa. Eu queria constatar com meus olhos o orixá chegar para tomar rum com aquela roupa que eu costurei. E aí eu fui. Disse que eu não ia, né? Na hora que eu tava nervosa. Mas no dia da festa eu cheguei lá. De tarde, porque eu não chego de tarde, eu só chego de noite na hora da festa. Mas nesse dia eu fui de tarde. E eu nervosa, suava. Ai, meu Deus, será que meu pai vai gostar da roupa? Resumindo, o Oxóssi entrou no barracão para tomar com a roupa que eu fiz, que o filho dele pediu. E antes de ele saudar o barracão todo, ele falou, muito obrigada, viu? Você pode tudo o que você quiser. Você pode costurar para tudo que você quiser. Seu Ocã é muito grande, é maior do que você imagina. E o que eu sinto por você vai além do que você sente. Então esteja preparada para tudo nessa vida. Eu acho assim, o orixá me testa todos os dias, né? Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Às vezes eu não acredito em mim e o orixá me prova a todo momento que eu sou capaz. E a partir daquele dia em diante, eu sempre fiz a roupa de Oxóssi. Todas as obrigações dele, quem faz a roupa sou eu. O enxoval dele, quem faz sou eu. Porque ele falou, se você pode costurar a roupa do meu orixá, de meu pai, de meu Eledá, você pode costurar minha roupa também. Então, a do pé orixá. Vai